Olá, queridos alunos, é um prazer estarmos aqui começando mais uma disciplina do nosso curso em EAD. A nossa disciplina é Escritos Joaninos, né? Teologia Bíblica dos Escritos Joaninos. Então, quais são os Escritos Joaninos? São 5 livros que nós vamos nos debruçar nessa aula. Nós estaremos estudando o Evangelho segundo João, as cartas de João, primeira, segunda e terceira carta, e o livro de Apocalipse, né? Ao todo são cerca de 50 capítulos que nós estaremos estudando. João tem 21 capítulos, primeiro João tem 5 capítulos, segundo João 1, terceiro João 1 e Apocalipse 22 capítulos, certo? Deus nos abençoe, amados. E é um prazer. O estudante, mais uma vez, eu vou ser redundante, o estudante em EAD, ele tem que ser um bom leitor. Eu creio que o nosso curso não tem demérito nenhum em relação ao presencial. Agora precisamos ter disciplina e leitura, né? O nosso livro-texto é o livro que eu já disponibilizei para vocês. É Teologia Bíblica do Novo Testamento, de Zuc, da CPAD. Eu acho um livro bom, a linguagem não é cansativa, né, nesse corre-corre que nós estamos, mas também não é um livro superficial. Então eu gostaria que vocês já anotassem aí, as páginas que nós vamos abranger nessa disciplina será 187 a 268. Tudo isso eu vou estar disponibilizando no nosso portal, tá bom? Outra ferramenta boa para a nossa disciplina é o Manual Bíblico da Sociedade Bíblica Brasileira. Tem muitas curiosidades, o contexto daquela época, a cultura, é bem ilustrado. Se você puder adquirir esse, eu não tenho em PDF, né? Outro bom também é o Panorama do Novo Testamento de Gundry, né? É um livro bom, antigo, que eu já mostrei na aula passada para a gente. Tá bom? Então vamos começar a estudar, né? A nossa avaliação, eu gostaria que, a princípio, vocês lessem essas páginas, esse mês que nós vamos ter. No mínimo, eu vou mandar outros materiais, eu sempre mando, queridos, além, certo? Mas no mínimo você vai ler essas páginas de Zuc e fazer um fichamento para enviar para mim, tá bom? Eu também vou indicar alguns vídeos, eu sempre indico vídeos a mais, e você também vai escolher 2 para fazer uma resenha. Eu entendo que a resenha é diferente do fichamento. Fichamento você vai listar o conteúdo, pode ser em tópicos, certo? Algum comentário rápido do autor. A resenha você já vai falar da impressão que você teve no vídeo que você assistiu, tá bom? Eu gosto também, esse mês vocês vão receber um estudo dirigido, ou seja, uma sequência de perguntas que eu acredito que sistematiza mais o nosso conhecimento, né? E nós vamos ter uma avaliação com 5 questões que vocês vão me responder. Eu falo para os meus alunos que enquanto vocês estão estudando agora os escritos joaninos, é a hora de se debruçar nele. Então, quem puder ler esses 50 capítulos em um mês, não dá nem 2 capítulos por dia, querido. Começa dia 15, nossas aulas, então leia, seria uma boa pedida, porque nunca mais na sua vida e na minha, nós vamos conseguir estudar tanto esses escritos joaninos. Por quê? Porque vem chegando mais disciplina, então é importante você se aprofundar agora, tá bom? Vamos começar. Teologia bíblica, eu sempre falo, trabalha com aquelas perguntas: quem escreveu o texto, quando escreveu o texto, onde escreveu o texto, para quem escreveu, o que escreveu e para que escreveu. Essas perguntas eu acredito que podem nortear até nossas aulas, nossos sermões, certo? Sempre quando a gente for pregar em cima de um texto, é bom a gente dar não ser muito cansativo nisso, porque nós não estamos num seminário, num sermão, mas dar uma pincelada. A igreja precisa de Bíblia, a igreja precisa de teologia bíblica, a igreja precisa, entre aspas, de mim e de você que está estudando. Então vamos nos empenhar isso, tá bom, querido? O Evangelho segundo João. O Evangelho segundo João
não é um evangelho sinótico, certo? É um evangelho que é diferente dos outros. Eu gosto muito de falar para a igreja o evangelho segundo. Por quê? Porque não existe evangelhos. Existe um evangelho só e relatos diferentes. Então, João, ele relatou de forma diferente, né? Pastora, professora, quais são as diferenças básicas? Muitos comentaristas eles falam, a diferença está geográfica, enquanto Mateus, Marcos e Lucas, eles restringiram o seu relato da Galileia até a Jerusalém, né? Enfocaram um pouco a questão de Cafarnaum, Samaria. Já João restringe na Judéia. Então a geografia também nos ajudou a diferenciar o que é um evangelho sinótico com o evangelho segundo João. A cronologia também. Os evangelhos sinóticos, eles são interessantes porque eles têm uma rapidez maior que de João. Eles abrangeram um ano do ministério de Jesus. Já o evangelho segundo João, não, ele abrange os 3 anos, né? É também chamado evangelho do discurso, porque João, ele gasta muito tempo nas conversas que Jesus teve com os demais, os discípulos, as mulheres, né, o povo, os fariseus, e ele alonga esses discursos, João. Ele relata 7 milagres, né? Então é muito interessante a gente estudar nesta ênfase. Eu falei, quando nós vimos o estudo do evangelho sinótico, a visão de Ezequiel. E ele viu 4 animais. Um desses animais é a águia. A gente pode correlacionar com o evangelho de João, que é considerado o evangelho do Filho de Deus, né? Ele enfatiza o evangelho, a ênfase teológica do evangelho de João, querido, é mostrar Jesus como Deus, 100% Deus. Ele não tem cronologia, porque ele começa assim: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Por que ele não tem cronologia? Porque Deus não tem ascendente. Ninguém gerou Deus, né? E aí o evangelho de João não traz nenhuma cronologia, né? Basicamente a ênfase teológica é cristológica, ou seja, Cristo no centro, e aí a soteriológica, ou seja, a salvação da humanidade, certo? É uma expressão que a gente não encontra com tanta facilidade nos demais. A gente encontra no evangelho segundo João, eu sou, né? Jesus sempre afirmando eu sou, porque Jesus é Deus, e João queria mostrar a divindade, né, de Cristo, né, diferente dos demais, certo? Então é bom a gente, aquela mesma citação que a gente encontra em Êxodo 3,14, né? Cristo, ele é Deus, certo? É um relato diferente. Alguns falam, eu estava lendo o comentário de Luiz Saião, a Bíblia de Luiz Saião é muito interessante, e ele fala que a perspectiva do Evangelho segundo João é mais personalista. Como eu falei, aqueles discursos são vários encontros, né? A abordagem teológica está em cima dos discursos de Jesus, as conversas, né? E não deixa de apontar os 7 milagres que Jesus fez. Leia o Evangelho segundo João, esses primeiros dias, e você anote esses pontos que eu estou falando. Como nosso estudo é em EAD, lógico que nós não vamos aprofundar tanto esses detalhes, mas é importante, e eu creio que a gente vai conseguir assimilar bem este conteúdo, né? João, ele é conhecido como evangelista, né? Nós já temos um consenso que ele é filho de Zebedeu, irmão de Tiago. Tiago foi o grande chefe da igreja em Jerusalém. João é aquele que encostou a sua cabeça no peito de Jesus, é aquele que dizia que quem Jesus amava, né? Fazia parte do ciclo mais íntimo dos amigos de Jesus, Pedro, Tiago, João no barquinho, né?
Então, e muitas vezes ele se coloca como aquele que tem a testemunha ocular, que viu pessoalmente, né? João conhecia o sumo sacerdote em Jerusalém, então João era judeu, João era discípulo de Jesus, né? Não há dúvida, e era aquele que era sempre dito como aquele que Jesus amava, tá bom? Então, amados, a gente está aqui, o que João escreveu, quem escreveu, né? Quando João escreveu isso? João é considerado o último evangelho, provavelmente ele foi escrito 90 depois de Cristo, né? Alguns questionam de 60 a 90, você sabe que a gente não pode dar essa data precisa, mas se você for ler outros comentários, você sempre vai ver que é nessas datas que eles localizam a escrita de João, né? João escreveu por quê? João escreveu para mostrar que Jesus é Deus. E por que nós dizemos que João foi escrito já no final dos anos 80, no ano 90 depois de Cristo? Porque o conteúdo de João é como se os seus ouvintes já tinham ouvido falar muito de Jesus, né? Então ele faz isso, essa abordagem, como se os ouvintes eram conhecedores de Jesus já faz tempo, né? Precisava demonstrar que Jesus era o Messias, era o Deus, e já na igreja primitiva já estava surgindo a heresia que negava a divindade de Jesus. Então, foi um evangelho apologético, né, da defesa da divindade, já combatendo as questões de heresias que negavam a divindade de Jesus, né? Ele escreveu em Éfeso, né, que hoje é a Turquia, né, e ele escreveu para os cristãos, né? O tema principal do evangelho, a gente pode ver no início do Evangelho segundo João: o Verbo divino e eterno se fez carne a fim de trazer salvação aos homens, né? Nesse período que João escreveu esse texto, Pedro e Paulo já haviam morrido, porque eles morreram cerca de 67, 68 depois de Cristo, né? As epístolas já foram escritas, né? No ano 70 depois de Cristo, houve a destruição de Jerusalém. Alguns questionam que João não escreveu tão tarde esse evangelho porque ele não relata essa destruição. Mas nós não encontramos nenhum relato na Bíblia, e isso não é um entrave para a gente entender o evangelho segundo João, né? É importante a gente destacar algumas passagens imprescindíveis desse evangelho, né? O capítulo 1, verso 1, no princípio era o Verbo estava com Deus. O verso 14 do 1, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. No final ele fala, com a glória do unigênito do Pai. Quem era o unigênito do Pai? Jesus Cristo, né? No verso 12, ele fala, todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, né? No verso 29, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, para o pai da igreja, Clemente de Alexandria, João é considerado o evangelho espiritual, né? E a gente faz a correlação com a águia, né, que voa, e o espírito ele não é preso a corpo, né? Então é importante a gente ver esse parâmetro. Outra passagem muito importante no Evangelho de João é o capítulo 7, verso 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. No verso 38, capítulo 7, quem crê em mim, como diz a Escritura, de água viva correrão do seu ventre. No capítulo 8, verso 24, por isso vos disse que morrerei em vossos pecados, porque não credes de que eu sou, morrerei em vossos pecados, né? E a gente pode citar muitos, eu vou passar, você já tem
os slides dos evangelhos. Eu vou postar novamente, né? E eu estou me baseando nele também. Uma passagem imprescindível também é no capítulo 10, verso 9, quando Jesus fala: eu sou a porta, se alguém entrar em mim, por mim, salvar-se-á. No verso 14, ainda no 10, né? Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. No capítulo 10, verso 30, eu e o Pai somos um. No 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida, né? Então você vê que, como eu falei, a questão de Jesus chamar sempre para eu sou, né? Já tinha surgido o gnosticismo, que é aquela heresia do conhecimento, porque Deus existe, mas Deus não é um Deus emanente, que acompanha a humanidade, né? Uma coisa interessante é que João é o único que fala sobre logos, que é o sentido, que é o logos, é o verbo, que para o mundo helenista era o sentido, né? Então é interessante a gente ver nesse sentido. João escreveu esse evangelho, já estava idoso, né? João, praticamente a gente acredita que era o único discípulo vivo. Eu creio que com essas dicas que eu dei a você e com a sua leitura, a gente vai completar o Evangelho de João e nós vamos ter uma boa base da teologia bíblica de João. Que Deus nos abençoe e aguarde a próxima aula que nós vamos falar sobre a Epístola Joanina.